Boa noite, meus amigos, paz do Senhor a todos os irmãos. Começa agora o programa Entre Amigos. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria ter você aqui conosco novamente nesta quinta-feira abençoada, programa Entre Amigos. Estamos aqui, meus irmãos, para ser bênção para a sua vida e trazer, como toda semana, um tema importante, um tema que com certeza será de grande relevância para a sua vida. Eu convido você que pode, meus amigos, compartilhar esse programa com mais alguém, marcando alguns amigos da sua rede social, porque hoje nós vamos abordar um tema que com certeza vai ajudar tanto os jovens pregadores, pastores, obreiros que têm o seu trabalho na obra do Senhor e também mulheres distintas que têm o desejo de pregar, de anunciar as boas novas. Então não perca tempo, corra lá nas nossas páginas ou pelo YouTube ou pelos Facebook, tanto meu como do pastor Daniel Andrade da RF Produções. Compartilhe esse programa que com certeza vai ser bênção para todos, né, pastor Daniel? Uma bênção, né, irmãos? Estamos alegres novamente de estar com os irmãos. Mais uma noite, né, pastor Léo, que Deus nos preparou aqui, está junto com os irmãos. Hoje um tema abençoadíssimo, né, irmãos? Por isso, já vamos pedindo, né, pastor? Vá compartilhando, verdade, vá marcando o seu pastor, o líder, né? Jovens pregadores, ministros do Evangelho, um tema essencial, né, pastor? Nos dias atuais, né? Verdade. E acredito, pastor Daniel, que esse tema, ele vai mexer, no bom sentido da palavra, com muitas estruturas. Por quê? Porque tem pessoas que ainda não se encontrou dentro da obra de Deus, no seu ministério, e eu acredito que quando nós começarmos a falar desse tema, muita coisa vai melhorar. Bom, eu acredito que a gente já pode, né, pastor Daniel, falar o tema que nós trouxemos. Vamos lá. Então vamos lá. Hoje o tema é evangelismo. Evangelismo. Vamos tratar um pouquinho aqui sobre o seu conceito dentro da obra de Deus, como que nós podemos desenvolver um bom evangelismo. E para isso, nós convidamos aqui o nosso amigo evangelista Douglas Alencar, que dirige uma das nossas igrejas ali em Botucatu, no Santa Elisa, e ele está aqui conosco dando a honra para poder falar. A paz do Senhor, companheiro, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui conosco, viu? Amém, a paz do Senhor, irmãos, queridos que estão conosco aí na nossa programação, essa programação abençoada. Deus abençoe a vida do pastor Eliel, a vida do nosso pastor Daniel, o presbítero Reinaldo ali na produção também, Deus abençoe. E motivo de alegria para mim estar aqui com os irmãos nessa noite abençoada, a qual Deus nos preparou para estarmos falando a respeito desse tema, um tema que por sinal é bem contemporâneo, né? Um tema muito bem colocado para ser apresentado nessa noite, ser debatido, que Deus possa usar os irmãos, nos usar de uma maneira abençoadora para a vida daqueles que estão nos assistindo nessa noite, nesse programa abençoado que é o Entre Amigos aqui. Quero já externar minha alegria por eu ter sido convidado por estar com vocês aqui essa noite. Deus abençoe aí. E como os irmãos já disseram, vamos compartilhar, faça chegar ao maior número de pessoas possíveis nas redes sociais, para que a gente possa, nessa noite, ser instrumento de Deus para alcançar muitas vidas. Amém. Glória a Deus. Nós aqui agradecemos, viu, por receber o convite e aceitar. Muito obrigado, viu? Espero que não fique só nessa vez. Mesmo porque nós temos dentro do nosso ministério, né, pastor Daniel, muitos homens e mulheres preparados para vir aqui e ensinar. E nós vamos começar, já diga-se de passagem, a trazer os nossos irmãos pregadores e pastores do nosso ministério também. Como é um programa interdenominacional, nós vamos trazer tanto de outras denominações, que não tem problema algum nisso, mas eu quero fazer menção aqui de convidar, né, pastor Daniel? Sim. Os nossos amigos, pastores e dirigentes da Brasil para Cristo, por que não? Grandes homens e mulheres de Deus, hein? Extremamente usados por Deus, né, pastor? Na palavra, no ensino, né? Homens e mulheres de Deus, hein? Verdade. Só lembrando que hoje nós estamos apresentando para os irmãos alguns apoiadores do programa Entre Amigos. Então, durante a programação,
você vai acompanhar aqui do lado do pastor Daniel, vai estar passando aqui os slides dos nossos patrocinadores, tá bom? Então, corra lá, anote. Por quê? Porque alguns patrocinadores que nós vamos estar fazendo menção daqui a pouco, eles estão trabalhando nesse período de quarentena, atendendo por celular, por telefone, né, pastor Daniel? Por telefone. E você pode acompanhar, né, vai estar passando aqui no fundo. São também pessoas que estão acreditando nesse projeto, né, Verdade. pastor? Estão incentivando esse trabalho junto conosco. E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, né, pastor, que têm apoiado esse trabalho, esse projeto que nasceu do coração de Deus. Nós queremos assim, né, pastor? E se alguém que não é patrocinador ainda do programa e quiser? Pode fazer isso. Você pode entrar em contato comigo, com o pastor Eliel, pode entrar em contato também com o Reinaldo da RF Produções. O Reinaldo estará encaminhando para nós, tá bom, irmãos? Nos chamando no particular. Nós pedimos uma contribuição, né, pastor? Isso mesmo. Não é um valor assim, irmãos, grande, e sim um valor expressivo assim para ajudar o reino de Deus. Nós temos gastos, né, pastor? Locomoção e tudo para que tudo vá bem na obra de Deus. Amém, irmãos? Não é um valor simbólico, né, pastor? Verdade. E não vai ficar pesado para ninguém, né, pastor? Quem Exatamente. quiser ajudar, né? E falando em apoiadores, está na tela agora a Camisaria Kadoshi. Olha de quem será a Camisaria Quem Kadoshi? será, pastor? De quem será? Do nosso amigo evangelista Douglas Alencar, que está aqui. E eu posso dizer porque essa camisa aqui e essa camisa aqui também. é Camisaria Kadoshi. Camisaria Kadoshi. Então ele tem camisa slim fit, gravata. Aquela ali tá chegando Essa aqui também, também Também. Além de tudo, ele tem blazer, terno por encomenda. Qual que é o telefone, pastor Daniel? O telefone é o 14 997 36 0753. Eu vou repetir: 14 997 36 0753. Você fala com o Douglas mesmo, né, irmãos? Camisa slim, a gravata, né? Aquela gravata slim, chique da moda, né, Douglas? Temos aí todos os blazer, irmãos. Blazers maravilhosos e um preço que cabe no seu bolso, né, irmão? Isso é o Glória principal. a Deus. Preço bom. Então tá aí, mais uma parceria, Camisaria Kadoshi conosco. Bom, meus queridos, muita gente com a gente aqui, pastores, amigos de perto e de longe, é uma honra tê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, nosso tema de hoje, evangelismo. O que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas novas. Evangelizar é o ato de proclamar as boas novas. O evangelismo, ele é um caráter de ensino evangélico ou cristão. Então, é algo que nós temos que fazer constantemente pelo grande motivo, que não é pequeno, é grande motivo, de alcançar almas para o reino de Deus. Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais dentro desse tema, mas antes eu queria, pastor Daniel, se o senhor me permite me ajudar? Claro. Atos capítulo de número 1. Vamos lá. Ler esse texto na parte A desse texto bíblico. Atos capítulo 1, verso 8. Vamos lá. A palavra nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Bom, então vamos lá. Esse é um dos temas, ou um dos textos que nós vamos usar como referência do recebimento do Espírito Santo para um propósito. Qual propósito? Ser testemunha de Cristo Jesus na terra, proclamando o Evangelho, alcançando almas para o reino. Nós vamos encontrar também outro texto paralelo a esse, Mateus capítulo 28. Eu quero fazer menção desses três textos, pastor Daniel, para a gente já entrar com uma pergunta para o nosso amigo convidado, o evangelista Douglas, e nós interagirmos aqui. O texto de Mateus 28, verso 19, se o senhor puder ler esse texto para nós vamos meditar um pouco, é só leitura inicial. Daqui a pouco é que nós vamos tratar um pouquinho mais do tema
talvez até com um pouco mais de profundidade. Estamos numa linguagem bem simplificada, meus irmãos, porque nós queremos que de 0 a 100 compreenda, entenda e seja alimentado pela palavra de Deus. Vamos ler, pastor? Vamos lá. Mateus 28:19 nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá. Ide, ensinai todas as nações. Será que essas todas as nações eu tenho que sair sem uma direção? Daqui a pouco a gente vai direcionar essa pergunta. Olha, importante, né? Então vá perguntando, vá falando com os seus amigos, vá procurando de uma forma bem espiritual, traçando os seus pensamentos. Não saia do espiritual, para que quando a gente for discutir aqui, a gente entenda o conceito bíblico e também o conceito doutrinário em cima disso aqui. Bom, deixa eu usar já essa primeira frase. A evangelização é uma tarefa suprema da igreja. Em cima disso, eu lanço a primeira pergunta ao evangelista Douglas para a gente discutir no bom sentido da palavra. Se a evangelização ela é uma tarefa suprema da igreja, evangelista Douglas, na sua opinião, a evangelização ela tem sido tarefa primordial da igreja nos dias atuais? Meu Deus, né? Como é uma pergunta pessoal, pastor Eliel, já deixo bem claro, né, para os nossos queridos irmãos que nos acompanham. Do meu ponto de vista, eu acho que ela continua sim sendo primordial, embora ela possa ter ali algumas, como que a gente pode dizer assim, algumas maneiras meio equivocadas de talvez você estar praticando esse evangelismo. Algumas práticas que você leva, alguns conceitos que você leva para o evangelismo que saem um pouco fora daquilo que o próprio Cristo nos deixou como evangelização, entendeu? Mas eu não, porque se eu falar assim que ela não está sendo primordial, dentro do cenário que nós vivemos hoje, eu já estaria sendo incoerente, porque olha, hoje nós estamos aqui num contexto mundial que as igrejas estão fechadas, nós não podemos estar tendo culto, mas nós estamos evangelizando através das mídias, através das lives, através desse programa. Então você percebe o quê? Que ela continua sendo uma... Até porque não tem como ela não ser uma prioridade, porque ela é uma determinância. A partir do momento que o camarada ele aceitou a Cristo, ele entrou no Evangelho, ele não consegue se desvencilhar disso. Então ela fica sempre atuante. E continua sendo primordial, sim. Talvez ela possa estar com algumas, como eu digo assim, conotações equivocadas, mas continua sendo primordial do meu ponto de vista. Entendi. Em cima disso, evangelista Douglas, pastor Daniel, mas existe também, por outro lado, as pessoas que mudaram o foco da evangelização. Algumas pessoas hoje, isso não é errado nós citarmos aqui, algumas pessoas mudaram o foco no sentido de não ter as mesmas motivações que tinham no passado, né, pastor Daniel? Então hoje já a gente vê um monte de igrejas sendo abertas, e outro dia nós falamos aqui que há alguns anos atrás a gente se alegrava quando se dizia que abriu-se mais uma igreja. Hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade de dizer isso, afirmar, porque nem todas as igrejas, ou sei lá, uma organização, falando assim, está enxergando a evangelização como uma tarefa primordial da igreja, né? Pastor Eliel, eu quero pegar o gancho que o evangelista Douglas, né, falou algo muito interessante, porque, veja bem, né, o que torna hoje um atrativo assim, né, para a igreja? Virou algumas coisas, irmãos, elas perderam a ordem, né, e a gente precisa pontuar isso, né, nos dias atuais. Por exemplo, para a gente falar que é primordial, ele tem que ser o primeiro, né? Então, claro que ele é o primeiro e vai sempre ser. A evangelização, a palavra, por isso que eu quero tomar um gancho no que o Douglas disse, ela sempre será o primeiro, né, Douglas? Sempre será, porque também não vejo como a igreja estaria, né, irmãos, de pé se não fosse a palavra de Deus, né? Agora, a evangelização, a forma que ela é transmitida, pastor, que nós precisamos pegar esse gancho, né? A forma com que a palavra está saindo,
ou no que a palavra está sendo anunciada, de que forma a palavra está sendo enviada, que eu acho que ela se torna evangelismo, né, pastor? Tem disso, né? Não sei se vocês concordam nessa minha visão. Algumas igrejas não estão fazendo, né, pastor? Eu vejo assim, a utilização dessa palavra como a forma que a palavra deveria ser enviada no evangelismo. Porque, claro, que se a gente leu o livro que é Ide e Ensinai todas as nações, e a gente leu essa palavra, o ensinamento, ou uma palavra de ficar em Jerusalém, como a gente acabou de ler, pastor, tudo isso, ele demanda um tempo, né, Douglas? Ele não é algo assim rápido, né, pastor? Ele não é algo assim. Então, as igrejas de hoje eu vejo que elas perderam esse foco da primazia, né? Da verdadeira palavra, que traz uma palavra evangelística para ganhar as almas, né? Verdade. Mas em cima disso, então, eu direciono aqui uma pergunta ao nosso querido amigo evangelista Douglas. O que falta, então, tomando um gancho naquilo que o pastor Daniel falou, o que falta para nós fazermos com que a evangelização seja uma tarefa primordial das nossas igrejas? Olha, pastor Daniel, eu sigo um ponto de vista assim, em cima do próprio texto que a gente acabou de ler. Se você pega quando Jesus ele dá essa ordenança, ele dá para quem? Para os discípulos, pessoas que já têm um certo tempo de acompanhamento com Cristo. São 3 anos ali que eles estão convivendo, estão vendo, estão crendo, estão participando, então eles têm todo ali já um tempo, uma vida com Cristo, entendeu? Quando eles vão passar essa mensagem, quando eles vão proclamar o Evangelho, quando eles vão evangelizar, eles têm com eles algo que às vezes falta para que seja primordial. E o que seria? Convicção. Eles são convictos daquilo que eles vão dizer. É verdade. Eles são convictos daquilo que eles vão apresentar. Por quê? Porque eles tiveram vivência. Então isso às vezes é o que acaba, dentro daquilo que eu falei, atrapalhando. Porque como eu vou evangelizar se ainda nem eu sou convicto daquilo que eu estou falando? Meu Deus, muito bom e bem colocado. Maravilhosa. Então eu acho que o tempo ele é determinante. Você tem que ter um tempo de cristianismo, um tempo com Jesus, um tempo dentro do Evangelho, para quando você for propagar, para quando você for fazer um apelo, quando você for evangelizar, você não passe nenhum tipo de... não coloque outra coisa, a não ser o que é principal, Cristo em primeiro lugar. Um erro, se os irmãos me permitem, dentro do tempo ainda, um erro primordial que acontece no meu ponto de vista de quem vai evangelizar. Quando você vai evangelizar uma pessoa, um erro que muitos cometem, que eu sempre percebo isso, e às vezes por maturidade, né? Por imaturidade, aliás, a pessoa ela não evangeliza apresentando Cristo, ela evangeliza apresentando a igreja, a instituição. É verdade. Já passaram por uma experiência dessa? Você pega uma pessoa que está passando por um momento difícil, uma pessoa na melhor das intenções, como que ela faz? Ela chega e fala assim, você está precisando ir à igreja, sendo que ela deveria fazer o quê? Você está precisando de Jesus. Quando você apresenta a igreja, a instituição em primeiro lugar, você inverte uma ordem que é primordial. Porque se eu trago uma pessoa somente para a igreja, tempo, espaço físico, muito provavelmente ela vai acabar lá na frente se frustrando, porque ela vai entrar, daqui a pouco a gente entra nesse outro tema, mas ela vai acabar criando conceitos que o próprio Evangelho não mostra. Seria o tempo, né, pastor Eliel, exato que o Douglas pontuou, né? O tempo de convivência com o Evangelho, né? O tempo de convivência com o Evangelho mostra muitas coisas para mim, inclusive que é o Evangelho, o próprio Evangelho, né? Que é o essencial para que esteja em mim, para que esteja em outra pessoa, né, pastor? Precisa que isso seja verdadeiro, né? Isso é interessante, que o que vocês dois falaram me fez lembrar, sabe o que eu fiz agora? Uma viagem no tempo. Porque hoje em dia a gente está muito preso, ao saudosismo. A gente está preso assim, mas no passado era desse jeito. A gente tem uma ideia de que no passado sempre foi melhor do que agora, o que eu não concordo em 100%. Por que eu não concordo em 100%? Porque eu me lembro de alguns evangelistas do passado, e eu não estou falando aqui em 100%, mas uma grande gama, uma grande parte deles, eles iam evangelizar, mas eles queriam ter um número maior de membros dentro da sua congregação. Então, era isso. Então, não é coisa de agora, evangelista Douglas, não é agora que acontece isso. Eu lembro da minha infância.
Eu lembro que os obreiros iam, quando alguém falava assim, não, mas eu estou indo em outra igreja, até o olhar mudava, a forma da tratativa mudava. E sabe como que eu comparo isso aí? Eu comparo assim, vocês vão entender. Será que a pessoa está preocupada com a pessoa ou o que a pessoa pode oferecer? Eu comparo assim, de repente um amigo que você não vê há 2 anos. Imagine só um amigo que você não vê há 2 anos. Ele te liga, Daniel, Douglas, vou fazer um jantar na minha casa, um churrasco, e eu queria que você viesse na minha casa. Pode chamar um amigo, não tem problema, chama teu irmão, chama tua esposa, eu vou dar um jantar, porque faz tempo que a gente não se vê. Aí você vai e fala, poxa, meu amigo se lembrou de mim, vou lá, me confraternizar com ele. Aí quando você chega lá, você senta na mesa para comer, ele começa a apresentar Rinodê, ele começa Jequiti, ele começa a apresentar um monte de coisa para você. Interesse marcado. Aí eu pergunto, ele estava com saudade de você? Ou ele estava querendo te usar para tirar uma certa vantagem? Então, você consegue entender isso, meu amigo? Muito bom. Então, no passado, viveu-se muito isso. Nós ficamos presos no saudosismo, achando que isso não existe. Então, existiu no passado e existe hoje. Então, o evangelismo, ele não pode, em hipótese alguma, olhar para as pessoas, não, eu preciso daquela pessoa na minha igreja, eu tenho uma cadeirinha reservada para ela. É claro que eu, como pastor, eu quero o máximo de pessoas congregando comigo, o senhor que é lá no Santa Elisa, o Daniel que é no Pardinho, mas a gente tem que olhar para o reino. Eu estou errado nessa visão? Até porque vira uma espécie de estratégia até mesmo de marketing, né? Como se você estivesse vendendo um produto. Porque, um exemplo assim, se quando eu vou evangelizar, minha preocupação é te trazer para a minha igreja, automaticamente o meu trabalho vai estar sendo visto por aqueles ao qual eu estou junto. Sim. Mas se eu ganho uma pessoa para Jesus, então eu não estou me importando em primeiro lugar de que as pessoas vejam que o meu trabalho está sendo feito. Eu estou me importando em fazer a vontade de Deus. Verdade. Que isso é primordial. Verdade. Quando você quer, simplesmente, você inverte esse fator e coloca o evangelismo para trazer para a igreja e não para Cristo, você automaticamente começa a se ver. E pastor, é claro que a gente não vai pegar esse gancho, mas quanto tipo de evangelismo tem maquiado aí nesse meio, que é aquele evangelismo de alma já ganhas, né, pastor? Verdade. Né? Então, assim, por exemplo, né, irmãos, hoje parece que ficou uma facilidade, com muita facilidade, nós acabamos evangelizando, né, Douglas? Muitas vezes, pastor Leal, pessoas que, claro, são importantes, estão no meio desse, né, no reino de Deus, mas perceba, irmãos, que há uma dificuldade de nós irmos atrás daqueles que estão caídos. Por quê? Porque essas pessoas, irmãos, elas trazem batalhas, irmãos, elas trazem assim, uma dificuldade para evangelização, uma dificuldade para se falar do amor de Deus, né? Toma-se tempo da nossa vida, preocupações, ligações. Então, eu percebo que hoje a liderança, né, pastor, ela parece que ela ficou assim num campo fácil do evangelho, né? O ID é muito longe, são nações, né, pastor? São todo tipo de gente, né, irmãos? Não, é verdade. E assim, a gente tem aqui uma gama de amigos que está participando conosco, mandando mensagens, né? Lembrando que também esse programa é um oferecimento de Cuesta Pardinho, né? Cuesta Pardinho. Quero mandar o meu abraço para a Daniela e o Leandro, que é da Cuesta Pardinho, né? Esfirraria e Pizzaria no telefone 14-99194-0263. O Augusto César 380 Centro. Pastor, esfirra e pizza ali é Cuesta Pardinho. É Cuesta Pardinho. Eita glória. Vai, irmãos, experimente, tá? Só lembrando que nós estamos com os melhores em pizzas e esfirra. E lanche também. Lanche. Olha aí. Vai entrar já que benção. Outro patrocínio, né, irmãos? Que benção. Que maravilha. Bom, vamos lá. Então, seguindo aqui, tem muitos irmãos aqui que estão mandando abraço, de perto, de longe, de Pardinho, de Botucatu. Estou vendo aqui pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do Rio Grande do Sul, meus amigos do Pará. Eu vim entrando aqui, mandando a paz do Senhor.
aqui de São Manuel, meus amigos e irmãos aqui, trabalhadores na obra comigo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vocês são muito bem-vindos. Pode compartilhar se você sentir de Deus. Ah, pastor, mas eu não senti. Então compartilha para sentir, né? Compartilha para sentir. Vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Bom, em cima de tudo isso que nós estamos falando, nós trouxemos aqui um conceito de 3 palavras de Jesus. Evangelista Douglas e pastor Daniel. Eu vou chamar de pastor aqui para eu não ficar me perdendo. Pastor Douglas e pastor Daniel, mesmo porque são pastores de igreja, dirigentes, então permita-me chamar vocês assim, só para a gente não se perder. Então vamos lá, pastores. 3 palavras de Jesus: vinde, ficai e ide. A primeira palavra está em Mateus 11, 28. O senhor poderia me ajudar? Vamos ver. Mateus 11, 28 vai falar sobre a primeira palavra de Jesus. Vamos acompanhar? Vamos lá. Nos diz assim, pastor. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito conhecido, né, pastor? Muito conhecido. Então a primeira palavra que nós vamos usar dessas 3 é o vinde. Vinde a mim. Então o vinde, ficai e o ide é o que faz parte, é o que norteia a vida de um obreiro, é o que norteia a vida de uma pessoa para poder crescer ministerialmente. Como? Sendo um ganhador de alma. Então se você quer ser um ganhador de almas, eu convido você a ficar atento no que nós vamos falar agora. Bom, esse vinde é quando nós recebemos um caloroso convite de Jesus. Por quê? Para trocar o nosso fardo pesado de pecados por um fardo leve e, segundo diz a Bíblia, por um jugo suave. Então, esse nós conhecemos como o período de conversão. Então, esse o vinde é quando Cristo nos tirou do pecado, do mundo, da perdição, alguns da prostituição, outros das drogas, outros do alcoolismo, outros da mentira. Está entendendo, meus irmãos? Então, esse é o período do vinde. Agora, esse período de nós atrairmos alguém para o vinde é que nos surgem algumas questões. E a primeira dela é: que estratégia podemos usar, pastor Douglas, para atrair pessoas a trocar os seus fardos pesados por outros mais leves? Então, é o que eu falo, primordial. Vamos usar uma estratégia que tá para todo mundo aí. É mostrar para essa pessoa Jesus. Porque quem faz o convite é Cristo. Então, quando você, por exemplo, assim, eu tenho sempre comigo esse pensamento. Cristo, quando ele faz esse convite, é para uma troca. Olha aí. É uma troca. Então, você, nessa estratégia de evangelismo, você tem que mostrar para a pessoa que há alguém disposto a fazer essa troca com você. Qual seria essa troca? Você largar essa vida que você está entendendo, né? Porque a pessoa tem que ter esse entendimento. Uma vida que está trazendo sofrimento, uma vida que está trazendo angústia, uma vida que está trazendo decepções, e trocar tudo isso por aquilo que Cristo pode oferecer. E eu ainda vou além, porque Cristo diz: e aprendei de mim que sou manso. Então Cristo, além de trocar, ele está disposto a ensinar. Meu Deus. Porque às vezes, dentro dessa realidade que você viveu, ou que você está vivendo antes de Cristo, você aprende coisas que não tem valor, que não tem princípio, e Cristo está disposto, além de fazer essa troca, a te ensinar. Então eu acho que a maior estratégia sempre vai ser essa: mostrar aquele que é capaz, mostrar Cristo, porque aí Cristo, automaticamente você vai entender: eu encontrei alguém que está disposto a fazer essa troca, a pegar o meu fardo e sobre mim colocar um mais leve. E quando a gente sabe que ele fala: aprender de mim que sou manso e humilde de coração, disposto a ensinar aquilo que é essencial para você continuar seguindo. Douglas, eu vou fazer uma pergunta, pastor, em cima disso, né? Será que todos estão preparados para ser um ganhador de almas, pastor? Meu Deus, que pergunta é essa? Aí, todos estão preparados, pastor? Será que todos estão? Aí cai, pastor Daniel, naquilo que a gente comentou no começo. A pessoa, se ela não tiver um tempo adequado, ela ainda não consegue nem descobrir qual é o chamado dela. Meu Deus, muito boa colocação. Sabe por que eu costumo dizer isso? Um exemplo: quando você pega uma pessoa que ela é jovem, que ela acabou de entrar no evangelho, tem pouco tempo de evangelho. Quando ela vai evangelizar alguém,
ela faz exatamente aquilo que o pastor Eliel estava ilustrando. Ela faz muito mais um oferecimento das benesses do Evangelho do que propriamente mostrar o Evangelho como ele é. Bem colocado. E aí atrai a pessoa por o quê? Por um interesse. Eu até gosto de usar assim a minha vida pessoal como testemunho. Quando eu vim para Jesus, eu não vim para Jesus assim porque eu conheci o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que nós estamos mostrando agora, o Evangelho de troca, o Evangelho de ensinamento. Eu vim por um interesse de conquistar algo que eu não tinha, de ter algo que eu não tive, porque foi assim que me foi ensinado. Com o tempo, eu fui aprendendo que o Evangelho não é isso, que o Evangelho não é uma barganha, que o Evangelho é uma renovação de pensamento, uma transformação de vida. Então, por isso que eu volto a dizer, para você entender, você tem que respeitar o tempo. Como dizem em Eclesiastes, é um tempo determinado para todo propósito. Tem que respeitar o tempo, tem que se conhecer, tem que esperar nascer em você a chama do seu chamado para você identificar. Como é que é essa preparação, pastor Eliel? Como é que o senhor vê? Qual é essa preparação? Há uma preparação. Na verdade, o que o pastor Douglas acabou de dizer é uma das coisas que mais preocupa pastores nos dias atuais, que são as queimas de fases. Pessoas que atropelam as fases e não sentam para ser discipulado. Tem gente que nunca teve um mentor, nunca recebeu um direcionamento de um líder, de um pastor, e hoje está numa crescente o suicídio de pregadores e pastores. Por quê? Aí você pega o histórico de algumas pessoas, não generalizando, é claro, mas as pessoas não sentam para aprender, mesmo sendo pastor. Não é porque eu sou pastor, dirigente de igreja, que eu não precisa sentar para ouvir alguém. Pelo contrário, eu tenho que ter um mentor, eu tenho que ter um direcionamento por alguém. O pastor Josué Brandão, que faz muito bem citar aqui, ele tem um tipo de ensino interessante, que ele fala que pastor também é alma. E eu sempre gosto de lembrar, atrelado a isso, que nós temos um trabalho, pastor Douglas, em nosso ministério, que é chamado Pastoreio de Pastores. Lá, nessa reunião, junta todos os pastores que queiram do nosso ministério e sentam um dia inteiro para ser ministrado, ser mentoreado, ser ensinado, por que não? Ser direcionado, tá entendendo? Receber uma palavra de carinho. Agora, nem todos querem passar por esse processo. E aí sim entra naquilo que eu acabei de dizer. Queimam fase, atropelam etapas. Aí você vê pregadores frustrados, pastores frustrados, com filhos frustrados, esposas que estão depressivas. Por quê? Porque o obreiro atropelou fase, queimou. Você sabe, pastor, que eu tenho, assim, pastor Douglas, pastor Eliel, eu tenho uma preocupação nos dias de hoje, pastor Eliel, é que muita gente está fazendo o que não foi chamado para fazer. Poxa, esse aí pegou batido, hein? Né? Pegou forte. Vou dar um exemplo aqui, tá, Douglas, aqui. Não é porque Deus usou, né, de uma forma tremenda no Espírito, que a pessoa já se torna um pastor, né? Não é porque uma mulher, né? Estou falando de mulher hoje na nossa visão, ministrou uma palavra que ela já ganha um título, missionária, né? Então você percebe que hoje o Evangelho ele dá uma nomenclatura para as pessoas em cima de ações, sendo que a Bíblia mesmo nos relata, pastor Eliel, não quero fugir do assunto, mas só para dizer que depois que nós recebemos os dons, ele não é retirado. Verdade. E as pessoas elas costumam olhar ministério por ações, e na verdade o ministério ele é visto assim, né? São frutos, né, pastor? Verdade. São frutos. Verdade. E assim, não só os frutos das almas ganham, claro que é um fruto, uma árvore também gera fruto, mas os frutos do Espírito, né? Verdade. Dentro dele. E o interessante dessa mensagem, vou só pontuar o que eu percebo, pastor, é que a pergunta, né, que eu fiz para o Douglas estão sendo preparados os ganhadores de almas hoje? Hoje eu percebo que é uma grande dificuldade, Douglas. Eu vejo assim, pastor Douglas, pastor Eliel, não está sendo preparada essa nova geração para ganhar almas. Essa geração está sendo preparada para outra coisa. É um negócio mais E nós vamos entrar nesse quesito, pastor Douglas, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa preparação. O que a gente acha dessa preparação e para que está sendo preparado? Então daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais
nisso para a gente não fugir da nossa espinha dorsal aqui. Mas em cima disso ainda, falando da palavra do vinde, da troca de fardo, da conversão propriamente dita, será que nós também, por uma adaptação no período contemporâneo, não paramos de pregar o abandono total dos pecados como eram pregados no passado, pastor Douglas? Então, eu vejo isso daí, foi bom tocar nesse assunto, com uma certa preocupação. É por isso que eu falo, continuo batendo na tecla de respeitar as fases, como o senhor bem colocou. Porque, perceba bem comigo, analisa comigo. Você pega o João Batista. O João Batista ele está lá no deserto, ele está proclamando, ele está ali pregando. E qual é o cerne da pregação de João Batista? Arrependei-vos. Vem Jesus. O que Jesus é o cerne? Arrependei-vos. Aí você vem, o próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, na sua primeira pregação ganha muitas almas. O que ele diz? Arrependei-vos. E assim a gente vai. Paulo fala de arrependimento. E o que acontece? Se você fizer essa inversão, se torna uma coisa perigosa. Por que aí cai em cima da pergunta, por que nós não pregamos mais como antigamente? Porque nós deixamos esse princípio de lado. Verdade. Você prefere trazer a pessoa por um interesse pessoal, por um interesse próprio, na idealização de realizar um grande sonho, de conquistar alguma coisa palpável. Trocando em miúdos, você deixa de apresentar o céu e apresenta para essa pessoa só o que é terreno. Meu Deus, ela perde o gosto, ela perde o gosto e o desejo de buscar o céu. Pega, por exemplo, assim, a gente não gosta muito de usar isso, mas é inevitável. Antigamente, eu me lembro quando eu moro em Botucatu, mas eu nasci em São Paulo. Quando eu caía na minha sala uma pessoa que se dizia naquele tempo crente, esse aqui é crente, né? Não era evangélico, não era cristão, era crente, era nua e crua a palavra, era crente. Você ia conversar com aquela pessoa, o que aquela pessoa demonstrava para você? Duas coisas, temor e medo de ficar fora do quê? Do céu. Verdade. Você não tinha uma conversa com essa pessoa de tipo, vamos lá na minha determinada igreja, porque ali nós estamos tendo ali um movimento para você ganhar isso, para você ganhar aquilo. Não, a pessoa tinha um único desejo, eu quero morar no céu. Para você apresentar o céu, você tem que apresentar os requisitos. Qual que é? Arrependei-vos. Sem arrependimento, não há conversão. Então você traz a pessoa e não mostra para ela que ela tem que se arrepender. Aí você está cheio de gente na igreja que ainda não se arrependeu, cheio de pessoas na igreja que ainda não tem uma vida transformada, porque elas estão buscando o seu próprio interesse. Meu Deus do céu! Então, você que nos assiste aí, que voltamos, né? Que nós, em nome de Jesus, que voltamos a pregar o genuíno evangelho. Hoje o tema é evangelismo, o anunciar das boas novas. Então, que voltamos, então, em tempo oportuno, pregar o evangelho da salvação, para que nós não percamos o foco. Tá bom, meus irmãos? Bom, a primeira palavra, pastor Daniel, nós falamos, né? O vinde, pois nós temos uma segunda palavra que é o ficai. Lucas 24, pastor Daniel, e verso 49, por gentileza. Vamos lá. Lucas 24, 49. 49. Nos diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pois bem, então aí tá. Então a segunda palavra de Cristo aqui para nós é ficai. A primeira, vinde, é o período da troca do fardo pesado de pecados por um fardo leve e um jugo suave. A segunda palavra de Cristo para nós entendermos o evangelismo é ficai. Pois bem, é aqui que nós recebemos um convite para ficar. Como os hebreus ficavam em Jerusalém, para nós um lugar de refúgio, onde nós somos ministrados, orientados e direcionados, é a igreja. Igreja esta que tem um líder, um pastor. Então é muito importante que você que nos ouve tenha um pastor, tá? Para que ele te direcione. Mas o problema é que existe um prazo nessa palavra ficai. Ficai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido. Então ficar, esse é o prazo, até que sejais revestido de poder. Agora, o problema, pastores, é que tem gente que ele fica mofando em Jerusalém.
e não caminha. Você pega pessoas lá que... Não, gente, você pega pessoas que têm 10 anos de crente, 15, 20, mais do que isso. Entendi. E não ganhou uma alma para Jesus. E às vezes está difícil se manter na casa de Deus. Entendeu? Então, tem gente que está mofando já em Jerusalém, já foi revestido, já recebeu autoridade, Deus já instruiu, recebeu sabedoria. O prazo é esse: ficar em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Pois bem, aí, olha que interessante que eu trouxe aqui uma nota para nós. Tem pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, falam em novas línguas, e depois volta para casa, depois de um culto abençoado, o pastor Daniel, o pastor Douglas, e tudo volta na mesma rotina. Nada muda, uma engrenagem que não muda. Mas aí entra a pergunta: para que serve essa autoridade que nós recebemos se não é para ganhar almas? Então vale pensar. E atrelado a isso, eu pergunto aqui para o pastor Douglas, dentro desse assunto, pastor Douglas, que se essa rotina de culto tem nos tornado ganhadores de alma ou só meros religiosos? É aí que tá, né? A palavra-chave que você usou foi essa engrenagem. A gente tem que entender que são ciclos. Eu aceito a Jesus, eu me converto, eu faço essa troca com Ele, eu entro para dentro da instituição agora, a igreja, e dentro da igreja eu começo a aprender, certo? Eu aprendo. E a igreja, ali eu vou sendo pastoreado, discipulado, vou tendo um aprendizado, e eu vou descobrindo qual é o meu papel dentro da instituição, dentro do evangelho em si. Primeira coisa, eu já não busco mais os meus próprios interesses, eu sigo a regra de Cristo: buscar primeiramente o reino dos céus. Qual é a vontade? Ganhar almas. Então eu não tenho como me basear, ficar dentro da igreja e um tempo muito grande sem se desenvolver. Primeiro de tudo, quando eu sair da igreja, do espaço físico, lá fora, qual é o meu papel? Primeiro de tudo, ganhar almas. Verdade. É por isso que eu falo, se desprender do interesse pessoal. A gente tem aquela passagem abençoada lá de Pedro, quando ele vai com Jesus e faz aquela grande pesca abençoada. Qual é a lição preciosa que Pedro nos ensina? Ele olha para aquele tanto de peixe, aquela pescaria que o texto diz que é muito, que precisa de vir gente ajudar, mas ele olha para a bênção e prefere ficar com o abençoador. Ele olha para os peixes, para o que Jesus entrega, mas fala: não, mas olha, eu quero seguir você, eu quero continuar contigo. Então é isso. O que vai despertar em você é você primeiro se desprender do interesse pessoal seu e se colocar à disposição dos interesses Glória de Deus. Que palavra maravilhosa. Muito bem colocado. Muito Vou bem. fazer uma pergunta para o Douglas. Fica à vontade. Todos os crentes, Douglas, pastor Eliel, serão pregadores, cantores? Passa a bola aqui pro pastor Douglas. Aí que eu falo para você, dentro de tudo aquilo que a gente estava falando, você vê que uma coisa vai puxando a outra. Se o irmão, se a pessoa se agora aceitou a Jesus, mas ela não tem um conhecimento de Jesus propriamente dito, ela começa a olhar para a instituição igreja como ela olha para qualquer outro ambiente fora disso. E ela começa a galgar o quê? Galgar lugares, como é que se diz assim, buscar destaque. Lugares patamares a ser conquistados dentro da igreja. Então, o que dá evidência dentro da igreja? Se você olhar, sempre tem um olhar cristão, um olhar espiritual. Pregar e cantar. Porque está no altar. Porque todo mundo é. Porque todo mundo é. Então isso já começa a fazer o quê? Despertar em você um interesse do quê? De se destacar, de ganhar uma evidência. Então você já não está mais preocupado em fazer a vontade de Cristo. Então você vai querer o quê? Não, ou eu tenho que ser pregador, ou eu tenho que ser cantor. Ou missionário. Alguma coisa que dê o quê? Que dê evidência, que dê destaque. Então é por isso que eu falo. Tudo vem lá do começo. Quando você apresenta no evangelismo primeiro a Cristo, automaticamente Cristo vai se encarregar de trazer para essa pessoa tudo aquilo que ela precisa na vida dela, para ela se desprender de tudo aquilo que ela aprendeu com o mundo. E quando ela entrar na instituição, ela vai começar a olhar para a instituição verdadeiramente como Cristo, como cabeça, buscando o interesse do cabeça, que é Cristo, não o interesse próprio. E em cima disso, pode ser que alguém, pastor Douglas, esteja nos assistindo, que não se encontrou ainda ministerialmente, porque
alguém direcionou ele errado. Exatamente. E direcionou ele dizendo assim, ó, você será um pregador. Eu vejo você com a Bíblia na mão. Ó, eu estou vendo você em cima do altar. E passa um ano, passa 2 anos, Viajando. passa muito tempo e não Precisa, conclui né? aquilo. Aí tem muitos que se frustram, né? E a pessoa paralisa, ó, presta bem atenção, a pessoa paralisa em cima do que falaram para ela e não buscou ainda saber realmente o que Deus quer para ela. Olha aí. Esse, Aí ela fica esse negócio estagnada. do avião, né, pastor? Muito falado, né? De vejo no avião, viajando e tal, né? Esse é muito falado hoje. Só que assim, né, irmãos? Ninguém fala do passaporte, né? Como é que você vai tirar, né, irmãos? Olha aí. Né, irmãos? E essa é muito interessante, né, irmão? Do avião dentro, é claro que a gente não tá para tirar a fé de ninguém, irmãos. Isso existe. Longe de Né? nós. Mas nós precisamos entender uma coisa, né, irmãos? Qual é o glamour dessa viagem, né, pastor? Aí nós precisamos entender o real chamado. Porque assim, se todos os crentes são chamados para ser pregadores ou cantores, ou estar em posição de destaque, a gente precisa entender algo. As almas que estão sendo destinadas por essas pessoas certamente encontrarão o mesmo caminho, pastor. Certamente. Né? Hoje em Ou dia- usarão como espelho, né, Douglas? Essas mesmas pessoas para fazer igual, pastor. Isso é um perigo, né? Além de ser perigoso, a gente vê isso em rede social. Pessoas, turnê por tal lugar. Sim. Pregar o evangelho não é uma turnê. É perigoso isso. Quem cumpre chamado, eu estou errado, se você estiver errado, os irmãos Não. podem, mas quem cumpre um chamado, eu não acredito que faz turnê. Por quê? A turnê você faz, o mundo secular faz turnê. Sim. Mas porque eles visam o financeiro, visam uma fama, uma notoriedade diferente. O cristão, o evangelista, o ganhador de alma, eu estou do lado aqui de 2 evangelistas ganhadores de alma. Sim. E ainda estou do lado aqui de um líder da nossa regional da Jubrac, que cuida de um vasto número de jovens que precisa estar elaborando o trabalho. Então, esse tema vem a calhar para esse tipo de pessoa que lida com essa situação. Mas eu não posso encarar o evangelismo, né, pastor Douglas, como uma turnê, como simplesmente não é um comércio, não é uma profissão. Além de ser, como nós já falamos aqui na semana retrasada, atrelada a isso, mas eu não posso encarar como um passatempo. É uma função, é uma obrigação. O que eu acho, né, muito interessante, gosto de sempre de colocar meus pensamentos. Eu estava falando isso para minha esposa, a evangelista Úrsula, aproveitar e mandar um beijo para ela que está nos assistindo. É exatamente assim, ó, presta atenção. Falou aleluia aqui, ó. Para vocês entenderem a ilustração. Presta atenção, presbítero Reinaldo, você vê comigo aqui essa ilustração abençoada. O Davi, ele tem o desejo de trazer a Arca da Aliança de volta, certo? Certo. E o que ele faz? Ele tem uma boa intenção. Muitos pregadores sempre pregam em cima dessa visão e eu concordo. Ele tem uma boa intenção, mas ele vai usar de uma maneira errada para fazer aquilo. Ele coloca o quê? Em cima do carro de boi. Os filisteus também já colocaram a arca em cima do carro de boi. Então ele estava querendo fazer o que é certo da maneira errada. Meu Deus. O que acontece é muitas das vezes isso. Às vezes eu olho assim, o camarada, a pessoa, ela está querendo mostrar a boa intenção dela, mas da maneira errada. Então às vezes pode ser que seja apenas um meio que ele escreveu errado. Mas por que faz isso? Porque ainda não se desvencilhou. Por quê? O filisteu também coloca a Arca da Aliança em cima de um carro do boi. E o Davi vai lá e faz a mesma coisa. É como se você estivesse fazendo assim, olha, eu quero fazer as coisas de Deus da mesma maneira que se faz no mundo. Sendo que isso não agrada e nem traz nenhuma glória, porque a glória é você fazer as coisas de Deus. Verdade. Exatamente usando. Deixa eu só pegar um gancho rapidinho, só para a gente avançar. Estava lá em Santos em 2008. Douglas, não conhecia o evangelho, um usuário de droga, irmão, terrível, era triste, pastor. E aí lá na praia, nunca vou me esquecer, irmãos. E hoje, assim, às vezes por alguns irmãos, assim, uma denominação muito criticada, a Igreja Bola de Neve. Estava na praia ali, e aí, pastor Leal, eu fiquei, irmão, sem conhecer Cristo, eu fiquei maravilhado, Douglas. Olha só o método de evangelismo. Daqui a pouco eles chegaram, um rapaz com alto-falante, anunciando a Cristo assim, de uma forma até engraçada. Senhores, Jesus está voltando, tal. Aí vinha um rapaz se equilibrando numa corda, assim, eles esticavam uma corda de um rapaz se desequilibrando e o rapaz narrando a ação daquele homem. Tá vendo? É impossível
ficar de um lado para o outro e tal, e a outro já vinha com um panfleto dando na mão, parou a orla da praia, Douglas. Eu fiquei maravilhado. Três jovens que estavam ali, pastor Eliel. Eu lembro muito bem, assim, algo que eu frisei, assim, eu achei muito interessante. 3 jovens que estavam ali ficaram totalmente emocionados, pastor Eliel, com aquele ato. Uma forma assim que para outros, talvez para outros ministérios, outra visão, uma forma de ganhar almas, né? Mas foi uma estratégia. Uma estratégia, isso que eu gostaria de falar, Douglas. Para cada qual Deus dá uma rede, pastor? Deus dá. É oferecimento de RLP Assessoria Contábil. Paulo Assessoria do nosso amigo que está nos assistindo também. Se não tiver agora, eu queria dizer também que ele tem um comunicado muito importante. O pessoal da RLP Assessoria Contábil de Botucatu, eles têm um comunicado que nesse período de quarentena, as redes sociais passa a contar com um técnico e horário comercial, exclusivamente para atender e tirar as dúvidas de todos os amigos que estão nos assistindo, além de fazer a sua declaração de imposto de renda online, ok? Tudo isso na segurança e no conforto do seu lar. A ATFPMB, em parceria com a RLP Assessoria Contábil, parcela em até 2 vezes sua declaração no convênio. Então, Paulão, parabéns, viu? Deus continue lhe abençoando, Letícia, a Sueli, Bianca, toda a família, toda a família, toda. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa prosperar vocês, em nome de Jesus. Gi também, beijo no coração. Jaque Salgados, professor, deixa eu aproveitar o gancho, né? Jaque, um abraço lá de Pardinho. Jaque, que trabalha com salgados e doces da cidade, muito conhecida, que está patrocinando esse programa. Jaque, Deus te abençoe, salgados de qualidade, irmãos. Viu? Vale a pena, você que é de Pardinho, que nos acompanha. Centros de salgado a um preço maravilhoso. Jaque, um abraço. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pois bem, queridos, vamos lá. Ainda falando sobre a vocação e também o entendimento da vocação de forma equivocada de alguns, esperando ser pregador, simplesmente porque hoje é moda. Se as pessoas, pastor Douglas, não forem nem pregadores e nem cantores, lhes restam alguma coisa? Aí é o que eu falo para você. Se a pessoa tiver com o pensamento daquilo que a gente estava falando anteriormente, visando apenas um lugar ao sol, vamos colocar assim, para ela acabou. Porque o nome disso vai se chamar o quê? Frustração. Verdade. Vai se frustrar. Eu não sou bom cantor, eu não sou bom pregador, sendo que há uma gama e há inúmeras formas de você evangelizar, de você fazer a vontade de Deus. Tem gente que é que nem eu costumo lembrar de um pastor, acho que o pastor Antônio, sempre dizia isso. Vai ter gente, irmãos, vai ter gente que vai ficar na igreja e a maneira dela evangelizar vai ser simplesmente dela estar na porta, dando a mão e um abraço acolhedor e dizendo: Jesus te ama. Meu Deus. E ela encontrou um jeito de evangelizar muito menos reconhecido do que quem está cantando e pregando, mas com uma extrema importância, talvez até mais. Que às vezes com um gesto você vale mais do que 1000 palavras, entendeu? Não no sentido da palavra do evangelho, mas no sentido de uma atitude. Que bênção. Temos muitos amigos aqui, alguns mandando Pai do Senhor, outros concordando, agradecendo aí por esse programa, dizendo que está sendo uma bênção. Muitas pessoas, hoje a gente não vai conseguir ler todos os comentários porque muitos já passaram, né? Mas são muitos. Eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos, tá? A sua participação aqui tem nos ajudado muito. Então, agora o que eu queria pedir para você que está com a gente? Se você tiver alguma coisa sobre uma experiência, alguma coisa sobre evangelismo, pode mandar aqui, que a gente vai estar atento aqui, né, pastor Daniel? Sim. Atento aqui também para poder interagir com você e, se possível, compartilhe para que você abençoe outras pessoas da sua família ou do seu rol de amigos também. Bom, queridos, nós falamos de 3 palavras de Jesus que resume a preparação para o evangelismo. A primeira, vinde, já falamos. A segunda, ficai. E temos uma terceira palavra que é a palavra ide. Palavra ide. Marcos 16, pastor Daniel, verso de número 15. Vamos lá.
Marcos 16, 15. 16, 15. Nos diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha aí. Ide por todo mundo. Então a terceira palavra que nós vamos usar aqui é o ide. A primeira só, repetindo, recapitulando. Vinde. A segunda, ficai até ser revestido. E a terceira é ide. Ide por todo mundo. Então, após receber o poder do ficai, da ousadia do Espírito, devemos usar esta unção para ganhar almas para Jesus. É para isso que fomos cheios do Espírito Santo. O segredo é não ficar parado. Eu até brinquei com o pastor Daniel aqui que água parada dá dengue, né? Dá. E crente parado enferruja. Ele deixa de se preocupar com as almas, não é assim? Cheiro, né, pastor? Não é bom, né? Não. Então, ele tem que se preocupar com as almas, sim. Então, se existe um motivo para o crente receber unção, esse motivo é ganhar almas para Jesus. Muitos querem cargos e posições, mas não são ganhadores de alma, sendo essa a maior função que existe. Agora vamos lá. Esse ide, pastor Daniel, pastor Douglas, significa pregar fora do país, como hoje está crescendo o número de pessoas assim? Não, a gente não pode nem pensar ter só essa visão fechada. Até mesmo porque a Bíblia nos dá respaldo disso. Se você parar para ver, o próprio Pedro, ele ganha um número grande de almas, né? Na segunda Bíblia nos diz, mais de 3.000, 2.000 pessoas se convertem. Aonde? Ali. Ele não precisou cruzar a fronteira. No raio que ele estava ali, naquele determinado dia, ele já foi um grande ganhador de almas. Então, eu até comentei com o pastor Eliel, o ID, ele não é necessariamente uma ordem para você sair. Ele é uma ação. Aí pronto. É uma ação. Falou tudo. Se é uma ação, em todos os lugares você tem que estar agindo dessa maneira, ganhando almas, no trabalho, na escola, no meio que você vive, na família. Você não necessariamente precisa esperar, até porque se você, por exemplo, ficar pautado só em sair fora do meio que você vive para ganhar almas, e se essa não for a vontade de Deus para você? É que hoje em dia, pastor Douglas, pastor Daniel também, hoje em dia parece assim, se eu tiver errado os irmãos me corrijam, mas parece que para alguém ser considerado um grande ganhador de alma, ele precisa ter pelo menos uma viagem internacional. Será que esse seria o ID de Jesus? Não, isso é uma ação, como foi falado pelo nosso irmão pastor Douglas Alencar. Então, você que está nos assistindo, você que está participando do programa, não perca o foco. O foco é ser salvo em Cristo Jesus, mas ser revestido pelo Espírito Santo para ganhar almas. Para ganhar alma não preciso sair, talvez nem do bairro que eu moro. Ou estou errado, pastor Daniel? Pastor, se eu ministro o evangelho, Douglas, pastor Eliel, pastor Douglas, se eu ministro o evangelho em alguma denominação igreja, e eu vou conseguir fazer essa evangelização, e a pessoa que eu vou evangelizar, ela vai entender isso com o tempo, sobre o que é evangelização, nós podemos dizer que essas almas elas estão ganhas quando elas aceitam Jesus Cristo? Olha aí. Pastor, como assim? O que o senhor quer dizer? Será que esse grande número de pregadores que estão saindo, evangelizando, essas almas que elas foram ganhas, pastor? Pastor, isso aí não é problema meu, isso é problema de gente da igreja, isso é o problema de quem está lá e que cuide e que faça. Eu fui lá e fiz a minha missão, eu preguei. Tudo bem, irmãos. Mas será que isso é uma anunciação ou é um evangelismo, pastor? A gente precisa entender algo. Estamos anunciando Cristo, estamos pregando a palavra. Agora, o ato de evangelizar, eu vejo que ele é mais pessoal do que pregar em um culto. O que você acha, pastor Leal? É assim, eu quero a opinião dos irmãos. Não, mas na verdade é aquilo que nós estamos falando. Qual que é a nossa motivação? Sim. Geralmente a motivação hoje, eu vou falar como pregador também, porque somos pregadores, então a gente tem um conhecimento assim de campo também. Eu vejo reuniões de pregadores, desculpa o termo que eu vou usar aqui, os irmãos que estão nos assistindo, os pastores, chega a dar nojo. Porque é uma busca
uma busca pela fama, termina de pregar e ele fala assim: como é que eu fui? Quebrei tudo? Será que a igreja recebeu? Ele não está preocupado se virou igreja. Virou igreja. Você percebe a motivação errada, por quê? Ele quer saber se ele foi bem, mas ele não quer saber se alguém se converteu, se teve quebrantamento, se alguém recebeu a palavra, se teve mudança de caráter, mudança de postura, se teve conversão. É por esse caminho que nós vemos hoje a motivação errada, né, pastor Douglas? Eu vejo assim, ó, concordando em boa parte do que os irmãos estão falando. O Daniel colocou uma coisa muito importante. Por exemplo, se a gente olhar para a Bíblia, a gente for buscar em Atos dos Apóstolos, quando o Filipe vai para Samaria, ele evangeliza, ganha almas, certo? A Bíblia vai relatar que ele ganha lá o Simão, que já era bem conhecido no meio dos samaritanos e tal, e ele ganha, batiza ele. Quando Pedro e João descem lá para impor as mãos, para batizar com o Espírito Santo, eles descobrem que há uma intenção errada no coração de Simão. Então, entenda bem o que eu estou querendo dizer. Se você já descobriu que você é um evangelista, qual é o papel do evangelista? É ganhar almas, é anunciar o cuidado. Ele é um cuidado pastoral. Aí não é que eu estou discordando do que você está falando, Daniel. Aqui eu estou querendo dizer o seguinte: é que tem pessoas que ela ainda não entendeu. Então o camarada, ele não quer ser só o evangelista. Ele quer ser o evangelista e fazer o papel do pastor. Mas e se ele não está preparado para isso? Se ele só é chamado para evangelizar, ele tem que deixar o quê? O pastor cuidar. Então ele tem que ter uma preocupação quando ele vai sair, como o pastor Eliel disse. Quando ele sai para anunciar, ele tem que ter um único cuidado: anunciar o evangelho genuíno de Cristo numa única preocupação. Qual é a preocupação que esse camarada tem que ter em mente? Se aquilo que eu vou deixar aqui vai ser para o meu benefício próprio ou vai ser para o benefício do reino? Pronto, você falou tudo. Pastor, porque olha, Douglas, muito interessante, Douglas, mas olha, eu quero encaixar algo assim interessante. Por exemplo, a mensagem que foi ministrada, pastor, ela foi uma mensagem que vai me deixar com a porta aberta ou vai abrir Jesus na vida de alguém? Olha aí. Assim, por exemplo, a gente pode então entender que muitas vezes a motivação que leva a pessoa a ministrar o evangelho, Douglas, não é uma motivação qual que vai motivar também quem está ouvindo a abrir o coração para Jesus. Às vezes são mensagens que a pessoa vai expor para que fique aberto uma nova oportunidade, pastor, vamos dizer assim. Mais preocupado em impressionar. Exatamente, né? Esse é o problema de muitos, quer impressionar e acaba não trazendo, né, não cumprindo o propósito que é a que evangelização, o ganhar almas para Jesus. Nós teremos que dar uma acelerada aqui, mas eu queria falar... Fascina Lanches, pastor, vamos lá? Vamos lá, pode falar. Vamos lá. Fascina Lanches está lá em Pardinho, da nossa querida amiga Tainã. Eita, que bênção! Tainã, Deus abençoe. Eles estão sob nova direção, montaram esse novo empreendimento, estabelecimento lá na cidade, né? No telefone 99770-7876. Um lanche maravilhoso, irmãos, os melhores lanches da cidade de Pardinho. Eu vou lá, hein? Vai, pastor, não vai se arrepender. Lá eles aceitam cartão. Estão ali, irmãos, pensa numa família ali cristã, ela junto com o Fernando, que também é um rapaz abençoado. Irmãos, você leve a sua família. Final de semana, né, pastor? Saiu do culto, benção, né? Saiu do culto. Vai lá. Né? Pega a família e vai lá. Fascina Lanches. Beleza. Deixa eu falar também aqui da Serralheria Bernardo, que é do saudoso irmão João, o fundador, junto com seu filho que está aí tocando barco, indo para frente. Nosso querido, beijo no coração, viu, Gustavo? Que Deus continue lhe honrando. Ele presta serviço para toda a região, não só aqui em São Manuel, portões, portas, coberturas, grades, reforma em geral. E ele atende pelo telefone 1499120-2547. 99120-2547. Que bênção, né? Temos muitos amigos aqui, como a RLP, a assessoria contábil, Cuesta Pardinho, Camisaria Kadosh, são muitos amigos, né, que nós temos aqui para nos ajudar. Queridos, só para a gente entender, nós temos quanto tempo aí, Reinaldo? Nos ajude? 5 minutos nós temos lá. Então, deixa eu só ler aqui um comentário, se o senhor me permite, que é lá do Rio de Janeiro. Eu vou ler o comentário. Hoje nós não lemos nenhum comentário, né, pastor? Não. Então eu queria ler o comentário do nosso amigo aqui, ó. É um amigo que eu tenho lá em Macaé. Ele diz assim: ó, o pregador que anuncia a salvação
como uma simples crença ou religião fácil, ou uma formal aceitação da salvação gratuita, sem nenhum compromisso voluntário do pescador de obedecer a Cristo e a sua palavra, está pregando um falso evangelho. O verdadeiro arrependimento inclui o abandono do pecado e um elemento fundamental e imutável do verdadeiro evangelho neotestamentário, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, quem está pregando algo que não condiz com a palavra de Deus, segundo a posição do nosso amigo, é um pregador de evangelho falso. Então existe isso, né, pastor Douglas? Quem me conhece sabe que eu sempre usei essa alegoria que eu vou falar. Quando você se preocupa em impressionar, você vai recorrer à Bíblia como um livro que dali você pode extrair uma tese que você vai defender. Agora, quando você está disposto a pregar o Evangelho realmente de Cristo, você olha para a Bíblia como um instrumento que Deus vai te emprestar para que você coloque exatamente aquilo que Ele precisa para você ganhar uma alma. Porque o que acontece? O camarada, quando ele quer impressionar, ele vai defender o ponto de vista dele e ele vai pegar e tentar extrair simplesmente uma tese, para que todos olhem e digam assim: nossa, isso foi muito bom. Mas quando ele se preocupa em pregar o Evangelho, simplesmente ele ora e faz um bom uso do conhecimento que ele adquiriu através da Bíblia, que é o alimento, para transmitir para a igreja o que ela precisa. Eu sempre tenho esse pensamento. Em cima disso aí, se o pastor, porque todos nós temos pastores, sim ou não? Sim. Até mandar um abraço aqui para o pastor Orlando Máximo, nosso pastor presidente, chefe, né? É pastor presidente de nós três, então nós temos que mandar coletivo, né? Um abraço, pastor, o nosso pastor. E também eu aproveitar o gancho, o pastor Wellington também mandou um abraço para os pastor Wellington. Pastor Wellington, beijo no coração, Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Orlando, abraço. Todos. Pastor Orlando daqui a pouco começa a live também. Então, nós vamos estar lá. Então vamos lá. Em cima disso aí, todos nós temos pastores e líderes. Se o pastor não autorizar um jovem pregador ou um pregador itinerante, seja lá quem for, a sair, o pastor diz assim: você precisa ficar congregando, você não está autorizado. Eu posso fazer com que muitas pessoas façam: não, Deus me mandou, eu vou. Dá para a gente entender isso aí como chamada à evangelização ou insubmissão? Eu olho como insubmissão. Até porque eu gosto sempre de estar vendo. Eu tive a oportunidade uma vez de ver o Elcio de Assis pregar exatamente um tema exatamente como esse. Você nunca vai poder se esquecer que o seu ministério está pautado na vida de alguém. Isso aí é assim que funciona. Não tem como agir, nem Cristo fugiu disso, porque ele foi até onde? Até João Batista, ele respeitou um princípio. E, por exemplo, como que você vai desrespeitar um pastor ou líder que está acima de você e colocar assim: não, Deus falou comigo, eu vou. Se você não é submisso, se você não aprendeu a ser submisso, você não tem como ensinar as pessoas. Não tem como você tentar colocar uma coisa que você ainda não vive. Como que você vai ensinar se um princípio básico do cristianismo é a submissão? Ele pode ensinar outros insubmissos. Exato. Vai criar uma legião de pessoas que seguem ele sem submissão a ninguém. Isso seria prejudicial, né, ao ministério. Muito prejudicial. Poxa vida, né? Então olha aí, meus irmãos, você que está nos ouvindo aí, você que está nos assistindo, nós não estamos aqui com nenhum objetivo de ferir seu ministério, de ferir você como pessoa. Muito pelo contrário, também não somos detentores de todo conhecimento. Quem sou eu? Mas nós estamos aqui tentando, de uma forma bem simples, de cunho bem simplificado, ajudar você a se enxergar dentro do ministério, na obra de Deus, e jamais, em hipótese alguma, perder o foco que é ganhar almas para Jesus, ser um ganhador, ajudar a salvar alguém do perigo. Tá bom, meus irmãos? Então, não nos interprete como sabichões, como pessoas que detêm de todo o conhecimento, muito pelo contrário. Nós estamos aqui com muita humildade, querendo prestar de repente um serviço e não um desserviço para o reino de Deus. Bom, nós estamos chegando na conclusão, né, pastor Daniel? Hoje nós estamos aí chegando na conclusão do nosso programa Entre Amigos, e eu queria agradecer os irmãos que esteve conosco e também só dizer aqui sobre uma motivação. O que nos motiva a evangelizar? Talvez para a gente fazer uma conclusão aqui. O que nos motiva? Primeiro porque é o propósito da vida de Jesus. Lá em Lucas 19:10, a parte B diz
ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido, tá bom? Então, a motivação da nossa vida é porque o propósito de Jesus foi sempre ganhar almas, salvar o que estava perdido. Outro também, pastor Daniel, se o senhor quiser fazer menção, foi nos imposta uma obrigação. Obrigação, né, pastor? No livro de 1 Coríntios 9,16, nos diz: me é imposta essa obrigação. E ai de mim, né? Entra o ai, né? Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo, né, na sua colocação, fez essa menção, né, pastor? E foi imposta a todos nós também, né, pastor? Todos nós, né? Todos nós, né? Pastor, é só pegar um gancho ali antes da gente terminar. Beijo, Rafael Donola. Pastor Rafael Donola está com a gente. Beijo no coração. Rafael Donola, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Um abraço, Rafa. Pastor, sobre o pastor, né? Existem pessoas também. Tomara que isso não te dê uma legalidade que não seja agora o momento, né, irmãos? Mas existem pessoas também que elas precisam estar, irmãos. Elas precisam estar entendendo o propósito da vida delas, viu, irmãos? Entendendo o propósito da vida delas. Como é que é isso, pastor? Existem pastores, Douglas, assim, que brecam o chamado assim, da pessoa, né? Você tem que estar aonde, irmãos? Você tem que estar aonde? O evangelho é pregado, o reino de Deus é pregado, sabe? Se inclua num lugar, numa igreja, numa congregação, irmãos, aonde você cresça espiritualmente, né? Bem lembrado. Né? Deixa eu só fazer menção aqui, o presbítero Adonias Cruz ali de Lençóis, da nossa igreja Brasil para Cristo, ele está aqui e ele colocou o seguinte comentário: a nossa vida pessoal é a nossa primeira e mais visada pregação. Bem colocado, né? Bem colocado. Vou aproveitar e mandar um abraço para Adonias aí. Manda um abraço para ele lá, olha lá. Abençoado. Deus abençoe. Reinaldo tá com toda hora para mim. Olha para a câmera aqui, pessoal. Ele aprende, amigo. Uma hora eu aprendo. Mas Deus abençoe a vida do presbítero Adonias. O Reinaldo tá aqui. O Reinaldo é uma bênção de Deus. Olha quantos amigos, né? O pastor Fábio Donizete, que inclusive tem um livro, ele é pescador de homens, né? Pescador de almas, né? O pastor Fábio Donizete, lá de Jaú, o Rafael Donola, né? O Aníbal Souza está aqui conosco, dizendo paz, amigos. O André Oliveira, olha quantos irmãos, né, pastor? Muitos aqui, né? amigos, né? Então abraço a todos os amigos aí. Deixa eu só para a gente finalizar aqui, pastor Daniel. Além ainda, falando do que nos motiva a evangelizar, para nós encerrarmos aqui, porque senão a gente não conclui essa motivação. Primeiro, foi nos imposta, na verdade, em primeiro lugar, é o propósito da vida de Jesus, tá? Ele mesmo veio salvar o que se havia perdido. Em segundo lugar, também foi nos imposta uma obrigação, como o senhor bem citou, e também é porque o mundo está clamando. É verdade. Olha o mundo: coronavírus, pandemia, quarentena, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Será que o mundo não está clamando por misericórdia? Está clamando. Eu usei um texto aqui de Atos 16:9, que quando Paulo ele é chamado, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o mundo está clamando para a gente passar a Macedônia. O mundo está clamando para a gente buscar almas. E esse clamor, ele não pode ser ouvido, né, pastor Douglas, se não tiver debaixo de uma liderança eclesiástica, né? Como hoje de manhã eu tive a oportunidade de encontrar com o Daniel, nós tínhamos colocado exatamente isso, a importância de você ter um referencial. Meu Deus, falou tudo. Se você tem no seu pastor, no seu líder um referencial, muito dificilmente você vai desvirtuar para um caminho errado. Verdade. O que acontece é que as pessoas não têm referenciais. Então, o que acontece muitas das vezes para você que está me vendo agora? Você tem que sair para ganhar almas e evangelizar sempre debaixo de um referencial, debaixo do ensino, debaixo do discipulado daquele que é o seu líder, daquele que está com o chamado acima de você e que, o mais importante, Deus determinou para ele. Pastor, deixa eu só falar algo. O referencial, irmãos, é o seu pastor. Isso. Viu? Aquele que cuida a hora por você, não é o youtuber, não. O youtuber passa, viu, irmãos? O referencial é o seu líder que jejua, que ora pela sua vida, que às vezes prega menos que você, mas tem experiência de vida, tem caráter. Verdade. E é um homem que está disposto a te ajudar em tudo. É o seu pastor. Honre seu pastor, não é, pastor Léo? Honre seu líder, né? Honre seu pastor.
Bom, que benção o programa, né? Maravilhoso, não dá vontade de parar, né? Não dá. Ó, eu queria passar aqui ao pastor Douglas fazer as considerações finais para nós encerrarmos o programa. Quero agradecer, no meu lugar, aí a Deus e os irmãos por esse convite. Foi muito proveitoso, gratificante esse momento com vocês aqui. Agora, no final, eu aprendi, né, Reinaldo? Tô olhando certo pra câmera. Ele aprende, né, Reinaldo? Falando com os nossos irmãos internautas aí. Aproveitar e mandar um abraço carinhoso a todos que passaram por aqui. E às vezes no meio, né, da correria, assim, a gente não consegue falar de todo mundo. Mas mandar um abraço carinhoso pro pastor Rafael Donaldo, meu amigo, evangelista Luiz Gustavo, a minha esposa Úrsula, o nosso pastor Orlando Máximo. E deixar aqui também, aqui para vocês aqui, um desejo de todo o meu coração que esse programa ele se estenda por muitos e muitos, amém, muitos anos, e sendo a vontade de Deus que vocês possam alcançar muitas vidas, exatamente com isso, com um ensino proveitoso, didático, que faz com que as pessoas queiram buscar mais o verdadeiro Evangelho de Cristo. Deus abençoe aí o programa Entre Amigos, uma bênção, e estar aqui com vocês essa noite. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Gastou suas considerações? Pastor, eu quero agradecer. Que bênção hoje, né, pastor Douglas? Aí foi... Quero depois correr em casa assistir esse programa. Vamos fazer isso. Pastor Leal, mais uma vez, né? Deus abençoe. Hoje, irmãos, se você puder, depois volte, chame mais alguém, marque alguém, compartilhe, né, irmãos? Mesmo depois da live, né, pastor? Para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Quero também fazer meu agradecimento à RF Produções, Reinaldo, né, irmãos? Colocou toda essa cara no programa de uma maneira tão maravilhosa, né, irmãos? E Deus abençoe Reinaldo, sua família, em nome de Jesus. Pastor, é isso. Amém. Que nós possamos estar na quinta aí juntos de novo, né? Estaremos em nome de Jesus. Então, para finalizar também, agradeço a todos vocês, RF Produções, na pessoa do Reinaldo, né? O Reinaldo não vai se ver livre da gente, pode tirar o cavalinho da chuva. Ele sabe disso. Tamo junto aí. Que Deus em Cristo vos abençoe. Semana que vem, se não acontecer o arrebatamento da igreja e nós estivermos aqui ainda, estaremos aqui com mais um tema muito importante, muito interessante e de grande relevância para a sua vida. Lembrando, sobre evangelismo, nossa meta é: evangelismo é o nosso lema, ganhar almas é a nossa paixão, nosso campo é o mundo e cada crente é um missionário. Deus abençoe. Pastor Daniel, tamo junto. Entre amigos. Entre amigos. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus. RF Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruch, PG, Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD, gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.